A Igreja como instrumento de Deus. Introdução. O estudo sobre a natureza da Igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível, e, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. E, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. 1. Fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica e heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. 2. Habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, regenerado, cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Definição de igreja. Jesus assevera, em Mateus, edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para a igreja, eclésia, composta com a preposição ek, fora de, e o verbo kalion, chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar servir ao Senhor. Segunda, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. 1. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais, vá à Igreja de Deus que está em Corinto, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos vemos as Escrituras se referindo à eclesia, à comunidade de crentes, situada em diferentes locais. 2. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra de igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim possuíam sua dinâmica própria.
Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. 3. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui, é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagoga de Satanás. Entretanto, que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã, é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Terceira, a igreja na sua dimensão comunitária. 1. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar, a todo custo, o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. 2. Unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. 3. Diversidade na unidade. Isso reverbera anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. A igreja. A palavra eclesia se refere a uma reunião ou congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas e se reúnem com um propósito. No Novo Testamento, a palavra designa basicamente uma congregação ou comunidade do povo de Deus, as pessoas que aceitam a mensagem de Cristo, confiam a Ele suas vidas e se reúnem como cidadãos do reino de Deus com o propósito de adorar e honrar a Deus. A palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local ou à igreja universal. Entendendo o texto. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Há 3 temas que sempre são encontrados juntos em passagens do Novo Testamento: o corpo de Cristo, os dons espirituais e o amor. Há razões importantes porque esses 3 temas são inseparáveis. O nosso relacionamento com outros cristãos é definido pela participação conjunta em um único corpo. O nosso serviço aos outros cristãos é definido com o uso de nossos dons e capacidades para servi-los. Nossa postura para com outros cristãos deve ser de amor ativo e cuidado. Unidade, serviço e amor nunca estão separados na Escritura. Sem unidade, não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor, não pode haver qualquer experiência de unidade. Cada um depende do outro. Se você amar e servir os outros, começará a experimentar a unidade do corpo de Cristo. Conclusão. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade.